Lá para a palavra de Deus, e não existe segredo para uma vitória, porque toda vez que você valoriza o que é ensinado pela Bíblia, com certeza você está recebendo Jesus. Então, seja lá o que for, você vai vencer. Todos que foram orientados por Deus venceram. Nós temos aqui o exemplo de Gideão, né? O Gideão, ele tinha 32 mil soldados. Gente, 32 mil soldados é gente a beça, é quase um Maracanã, né? É muita gente. O Maracanã cabe mais. Mas você imagina a arquibancada cheia. Eram os homens que Gideão tinha. Mas ele ia lutar contra 2 Maracanãs lotados. E aí? 2 Maracanã e meio, que era 135 mil homens. É muita gente. E aí, como é que ele fez? E às vezes você está... Pastor, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com isso, com aquilo. Se você não seguir a orientação de Deus, você não vai vencer. Bom, hoje eu estava conversando com a minha esposa. Quem não se converteu não vai entender isso, mas quem está convertido vai entender. Qual o maior mandamento da Bíblia? Alguém lembra? Qual é? Acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento. Isso é mandamento, isso não é pedido. Isso não é lei, isso é mandamento, né? Aí eu estava conversando com a minha esposa sobre a Rede Globo de televisão. Todo mundo mete o pau na Rede Globo, é crente, é pastor, mas está certo isso? Está tudo errado. Ah, mas eles são imoral, que eles é aquilo outro. Mas quem era você? Você nasceu crente? Quanta porcaria você fez antes de conhecer Jesus? Só no dia do juízo que a gente vai saber. Se não se arrependeu, né? Entendeu? Ah, que a Rede Globo tem novela, tem filme imoral, tem isso, mas você também era assim. Estou defendendo a Rede Globo, não, hein? Fala e assiste. E aí? Então o que é que tem que fazer? Orar pela Rede Globo, gente. É isso que você tem que fazer. Ó, Satanás vai processar um bocado de crente aí, porque está fazendo o que ele faz. Aí a Giane falou assim: você tem razão. Eu falei: eu não tenho razão não, a Bíblia tem razão. Se você começar a orar, já tem evangélicos dentro da Rede Globo. Já tem, tá? Inclusive agora, eu acho que é amanhã, vai ter um grande evento em Campo Grande. O cara viu? Que vai reunir várias igrejas, né? Que trabalho bonito esse. Eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para a Bíblia, que o povo está olhando mais para dinheiro, né? Ou a igreja lotada, se cada um der 10 reais, irmão, não é por aí não. Eu acho que nós vamos passar muita vergonha no dia do juízo. Muita vergonha. O senhor lembra de mim? Eu sou Juvenal. E daí? Preguei, expulsei demônios, só viu lá quanta gente. Você não fez nada que eu queria. Mas que só deixou eu ir em frente, porque o povo não tem nada a ver com você. Eu sempre dirigi eles. Você mentiu a meu respeito. Você dizia que amava coisa nenhuma.
Olha aqui as suas atitudes, olha aqui, olha aqui, olha aqui. O Zequinha tinha dinheiro, você procurava. O outro não tinha, você não procurou. O que mais precisava, você não procurou. Irmão, vamos passar vergonha, hein? Escuta o conselho do neguinho aqui, ó, e depois você vai dizer, eu devia ter ouvido ele. Então o Gideão, ele numa batalha tremenda, cansado de ser roubado, os midianitas iam lá, só o trigo tá bom, eles iam lá e roubavam o trigo. Então Gideão decidiu lutar para não perder mais o trigo. E o que ele fez? Passou a malhar o trigo num lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é onde você põe a uva para ser pisado, para tirar o caldo. Ele foi malhar o trigo do lagar. Você sabe o que é malhar? Malhar, você bota lá o trigo ou as ramas de feijão e mete-lhe a vara, uma vara comprida, boa, que não quebra. Cada varada vai abrindo e o troço vai caindo. Depois peneira aquilo, coa, né? E separa o trigo. Eu já vi malhar feijão, seu Gelson, lá em Sampaio Correia. Aí ele tinha um sítiozinho lá. Vamos lá, pastor. Eu subi o morrão lá no sítio e vi ele malhando lá o feijão. Cada varada, que misericórdia. É onde tem feijão que não aguenta e abre. Aí disse, feijão bandinha da pior qualidade. Não, às vezes é o mais macio. Já comprou? É que ele abriu na varada. Mas não tem nada a ver, não é lixo, não é nada disso. É que na hora de buiar ele lá na vara, né, malhar ele rachou. Entendeu? A gente não conhece isso. Então o Gideão seguia a orientação de quem? De Deus. Você segue a orientação de quem? Gideão se preparou. Vamos embora, gente. Deus falou, não, Gideão. Tem muita gente aí com você. Manda os covardes, os medrosos ir embora. E agora? Ali devia ter irmão, cunhado, tio, primo, o vizinho mais chegado, e para falar isso. Mas Deus mandou, irmão. Aí ele disse, os covardes, os medrosos vão embora. Que decepção, irmão. Vai ver que aquele que disse assim, se depender de mim, eu tiro minha roupa do corpo e te dou. Esse foi o primeiro a ir embora. Foram 22 mil homens embora. Ele tinha 32 mil, ficou só com 10 mil homens. E agora? Vou partir para a guerra? Vamos lá que a gente vai conseguir. Deus, ainda não. Você ainda tem muita gente, meu irmão. Ele ia lutar contra 135 mil. Ao que Deus fala para ele? Pega esses 10 mil homens, leva tudo para a beira do rio. E com sede ou não, eles têm que beber água. O que botar a boca no rio, você separa ele. Pode mandar embora. Mas o que beber água em pé, aquele que não bota a boca no rio, ele pega a água na mão e traz. Já viu o cachorro como é que bebe água? Ele faz uma conchinha com a língua. Ele lepa, o cachorro não joelha para beber água. Mas os que beberem água como cão, esse você que separa. Os que beberam água como cão foram 300 homens. 9.700 não serviu. 22 mil era covarde e era medroso, podia trair ele, podia até matar Gideão para adiantar o inimigo. 9.700 não era vigilante. Gideão ia quebrar a cara. Já os 300 eram vigilantes. Às vezes você tem pouco,
mas é um pouco fiel, irmão. É um pouco que não te trai, é um pouco que está sempre do seu lado, é um pouco que te ouve. Deu para você entender isso? Então, com 300 homens, Deus falou: vou lhe dar a vitória com esses 300 homens. Mas ele, Deus, eu não duvido não, mas eu ainda estou meio... Aí Deus fala, estou resumindo aqui. Aí Deus fala para ele: Gideão, desce lá no meio do arraial do inimigo, que você vai ouvir coisa lá. Aí ele arrumou um jeitinho lá, arranjou um soldado e desceu lá no arraial. Lá ele encontrou um soldado contando um sonho para o outro. Rapaz, eu tive um sonho essa noite meio estranho. Sonhei isso. Outro, rapaz, isso não é outra coisa. Deus está com Gideão e já entregou todos nós na mão dele. E Gideão ouviu isso, aí subiu e partiu para a guerra e venceu. Então, às vezes você quer caminhar sim a direção de Deus, você não tem igreja certa, você vai ao culto o dia que você quer, como é que você vai vencer, irmão? O pastor Mota vai orar, vai resolver. Não, irmão, precisa da sua fidelidade. Não é assim não, irmão. Eu tenho que dar condição para Deus, irmão. Eu me lembro que o dia que eu ia ser curado, eu usava muletas. Esse dia eu não queria ir para a igreja. Foi uma quinta-feira, eu não queria ir para a igreja, foi uma luta. Até que com muito custo eu falei, vou para a igreja. Aí botei lá minha calça e fui para a igreja. Não tinha carro, nem bicicleta, e mesmo se tivesse bicicleta não podia pedalar, que a perna esquerda não funcionava. E fui parar na igreja. Naquela quinta-feira foi o dia que Deus estava lá me esperando, eu fui curado. E se eu não fui? Quando seria a próxima oportunidade? Então a gente precisa aprender. Primeira coisa, confiar em Deus. Segundo, seguir o Senhor. Terceiro, se você segue a Jesus por igreja, você está perdido. Você só vai na igreja bonita, na igreja que o pastor está com um terno bem caro, mas não tem o que você precisa ouvir. Nada contra a igreja dos outros, você precisa abrir o olho. Eu conheço muito cristão aí que bate na mulher, xinga, bebe um negocinho, quer dizer, ele não recebeu ainda o amor da verdade para se salvar. Joga o irmão na justiça, faz um monte de coisa errada, porque ele não recebeu o amor da verdade para se salvar. Se apanhar do lado do rosto, pode ter certeza que ele vai dar um tiro no cara, porque não houve conversão. Aí você quer vencer, mas não faz a coisa certa. É complicado. Eu andei um tempo afastado da igreja, e depois que eu fui curado e tal, levei uns 15 dias sem a igreja. E eu louvo a Deus que nesses 15 dias o pastor não botou os pés na minha casa. Vai me procurar, ô Mota, o que está acontecendo e tal. Se ele faz isso, ele perdia a minha alma. Sabe por quê? Se eu não for à igreja, o pastor vem aqui. E aí eu ia me acostumar com o carinho do pastor e perder o amor de Deus. Eu não ia conhecer Jesus. Então ele foi muito sábio, ele não me procurou.
E eu senti falta de Deus. Aí eu fui para a igreja porque eu senti falta de Deus. E a igreja tem palavra, tem mensagem. Tanto é que eu levava uma caneta, um lápis, eu anotava tudo que o pastor ensinava, para o dia que eu não fosse para a igreja, eu sentar com a minha família e meditar. E assim, uma das minhas filhas foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade dentro de casa. Todos foram batizados nas águas, todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas se eu fico, amanhã eu vou na Deus e Amor, amanhã eu vou na Batista, amanhã eu vou, como é que ia ser isso? Aí aquela dorzinha de cabeça que está te dando é isso. Não tem firmeza com Deus. Outros, o pastor agora é o Google, é o Face, você não tem endereço da igreja, você não vai, é uma coisa esquisita. Tentaram botar isso na minha cabeça, falei, não, fazer isso nada. Você é o dízimo, vai pelo Pix, o pastor não precisa vir na igreja. Mas pergunta a Jesus se está certo. Tudo errado. Entendeu? Então, graças a Deus, esse vício não entrou em mim. Eu boto lá um terno, né? Sento lá num cantinho lá e, irmãos, vamos entrar na presença de Deus, e a igreja está com a porta fechada. E aí as coisas começam a acontecer. Entendeu? E é assim que Deus ensina. E quando isso acontece, Jesus não pode fazer muita coisa. Marcos capítulo 6. Mas Deus não é Deus que tudo pode? Mas você vai entender por que Ele não pode. Acharam? E olha, eu venho, sabe por que eu venho aqui? Para ver a vida de vocês mudar. E a minha também, porque eu estou em obediência a Deus. Eu vim para a igreja, eu não só prego, eu aprendo também. Eu assisto culto também. Eu não sou um sabichão. O Mota já sabe tudo, não precisa ouvir ninguém. Não, irmão. O dia que isso me acontecer, porque eu estou desviado, eu não sou salvo mais. Entendeu? Horrível. A Bíblia é um livro que até hoje ninguém se formou, irmão. Se você encontrar qualquer doido aí dizendo, eu tenho um diploma de Bíblia, coitado, é maluco. Irmão. A palavra de Deus se renova, irmão. Você vai para a glória aprendendo. Entendeu? Você nunca sabe tudo. Você lê uma coisa hoje e tem um entendimento. Amanhã você vai ler, você tem outro entendimento, reforçando o que você entendeu ontem. Não é tirando, não. Amém? Então diz assim, e partindo dali, é quando Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. A sinagoga é a igreja de judeu. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? Porque o ensinamento dele era tão claro, tão profundo. A pessoa pregar uma coisa que mexe na sua alma, no seu espírito, na sua vida, sem saber nem onde você mora. Não é possível, algum fofoqueiro contou minha vida para ele. Não. E o ensinamento é exatamente o que você precisa ouvir. Então
Então, pessoal, da onde vêm essas coisas? De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Porque não tinha ninguém com aquele tipo de sabedoria. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? A pessoa está lá, irmão, dando a candinha que há anos sofria de dor de cabeça. Aí, o que é que houve? Essa cabeça pegar. Botar a mão, ué, sumiu. Não sinto mais nada. Seu malagueta de bengala, pode largar a bengala, seu malagueta, pode andar. Olha, eu conheço ele há 40 anos, sempre com essa bengala, olha lá, igual um garoto andando. O pessoal queria saber como se faz tais maravilhas com suas mãos. Não é este o carpinteiro? Aí começa, esse não era aquele cachaceiro que bebia lá não sei aonde? Filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Maria tinha filhos, hein? E escandalizavam-se nele. Que horror, não sei o quê, como é que pode isso? E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia, presta atenção, e não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Jesus não podia fazer obras maravilhosas. Mas pastor, o impossível, o homem não é possível a Deus? É, continua sendo. Mas como é que Jesus não podia? Vai saber por quê. Ele estava admirado da incredulidade deles. Tudo, meu irmão, só é possível ao que crê. Mesmo eles vendo as maravilhas que Jesus fazia, não criam. Eles não acreditavam. É grave isso. Ontem eu fiz uma live rapidinho, porque às vezes você pensa que o pastor já nasceu crente. Tem gente que você olha assim, esse aí nunca pecou, nunca fez nada errado. Só no dia do juízo que você vai dizer, é tão bom a gente ser transparente. Quanto mais transparência, mais você vê o poder de Deus. Gente, Jesus mudou, aquela pessoa mudou. Então vai me mudar também. Quer ver se acha que você não tem mais jeito? Você tem jeito. Você só precisa ser mais atencioso ao que Deus fala. Entendeu? É atenção no que Jesus te ensina. Só. É assim, né? Tá bom. Desse jeito. E tomar cuidado. Antes de eu me converter, só teve um senhorzinho que ele nem sabia ler, coitado. Mas ele pregava para mim e orava por mim. Esse senhorzinho chamava-se Silvestre. Ele devia ter a altura de Davi, 1,5 m. Chiquinho, ele dizia assim para mim. Era cearense ele. Era de uma cidade chamada Timbaúba. A gente chamava ele Timbaúba. E esse homem pregava para mim. Estou orando por você, Chiquinho.
Até que um dia ele soube que eu tinha ido para a igreja. Aí fiquei liberto das muletas e tal. Aí ele disse assim, aí me chamou de irmão Chiquinho. Seu Silvestre, eu vou te dizer uma coisa. Ser crente é muito bom, mas seguir é difícil. Eu nunca mais esqueci isso. Porque você está preocupado com seus problemas, você esqueceu a salvação. Você esqueceu de mudar, de pedir a Deus, eu não quero mais ser assim. Você não entendeu que se você morrer sem obediência a Deus, você vai ser vizinho de Satanás. Você tem ideia disso? Você quer morar junto perto dele? Não, fala para mim. Você quer morar junto com Zé Pilintra, Chungaveira? Ué, você acha que você vai para onde? A morar na mesma casa, aquela cabeça de porco lá ainda. Aí você vai dizer, poxa, por que eu não... Porque tem um demônio que não deixa você abrir o olho. Eu passei por isso. E quando o demônio perde você, você se converte, você pensa, perdi, acabou. Não, ele vai continuar atrás de você. Você entra na igreja, ele entra junto. Você ajoelha para orar em casa, ele está do lado. Para te dar sono, para você trocar palavras. Diz que joelha para orar, não sabe nem o que está falando mais. Tão perdido que está. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho à Tua presença em nome de Jesus. Senhor, há muito tempo que eu não vejo coco de catarro, eu queria comer um pão. Você não sabe o que está falando. Você esquece de perdoar. Como é que pode? Você está orando a Deus com raiva de alguém e você achar que Deus está te ouvindo, sem perdoar a pessoa para que você seja perdoado. Perdoar é uma coisa, andar junto é outra, tá? Só porque perdoou agora tem que andar junto, vai quebrar a cara de novo. É só fazer a coisa de Deus direitinho, gente, e você terá sucesso. Amém? Falar nisso lá ficou bom, né? Não precisa comentar. Falei, chorou e tudo. Olha só, a vida está amarrada por causa disso aqui, ó. Olha, quando eu disse, eu estou indo lá procurar. Não sei se... Eu não sei se foi, mas naquela mesma hora disse que ia lá. Irmão, gente, outra coisa, olha, eu não sou o melhor pregador da palavra de Deus. Se você souber o quanto eu preciso aprender, irmão, o quanto eu preciso de oração, uma coisa eu te digo, negócio de adultério, prostituição, pegar coisa dos outros, estou fora disso. Eu tenho uma aliança com Deus. Estou falando isso para vocês acharem que eu sou santinho, não. E outra coisa é pregar a verdade. Eu não tenho que mentir para tirar alguma coisa sua, para me melhorar de vida. Não tenho que fazer isso. E nem jogar ninguém contra ninguém.
Eu vi no livro de Mateus 5, bem-aventurados pacificadores. Eu quero ser feliz como pacificador. Então, tudo que eu puder pacificar, orientar, para o bem da pessoa, eu faço. E outra, bem-vindos, eu não tenho dificuldade para perdoar. Não tenho. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Se você quer ser feliz, tem que começar a fazer a coisa certa. Estava conversando com um amigo, ele disse: eu não quero saber de mulher. Eu falei: eu vou falar uma coisa para você. Deus, quando criou todas as coisas, ele pegou lá um barro lá, não sei se era barro ou tabatinga, e formou o homem. Depois soprou o fôlego da vida para o homem, o Adão. E criou lá os animais e começou a dar macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Quando ele olhou para Adão, ele disse: ué, e a fêmea? Como é que vai ser isso? Ele não podia criar outro homem para poder ter filho. Ele criou uma fêmea. Aí ele olhou para Adão e disse: não é bom. Olha o que ele falou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E Satanás, sabendo disso, ele luta muito na área do casamento, que é para haver separação, porque ele sabe que não é bom que a pessoa fique só. Mas também cuidado com quem você... Senhor, me dá um varão, aí o diabo manda na frente um capeta lá para você cuidar. Entendeu? Uma varoa, ele manda lá um bicho lá dele lá para você. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que... Aquela pessoa de Deus eu julgo desigual não funciona. É igual que se eu fosse morar na Paraíba, eu ia ter um pouquinho de dificuldade. Porque aqui eu conheço a Empim, lá é macaxeira. A gente não sabe o que é jabá. O que é jabá? Jabá é carne de sol. Joga lá na brasa, não é na panela não, joga na brasa lá e deixa lá. Entendeu? Depois, a comida de um verdadeiro paraíba é feijão, farinha, jabá e abacaxi. E é na mão. Faz lá o bolo, joga na boca, dá uma mordida no abacaxi, outra no jabá. Mas também é forte como um touro. Tem tempo ruim não. Eu estou te falando porque meus melhores amigos eram tudo nordestinos, então eu aprendi muita coisa com eles. Mas tinha coisas que eles falavam que eu... O que é isso, fulano? Maitá, pia, ué? Entendeu? Então o jugo não pode ser desigual. O crente é com outro crente. Você já viu isso na Bíblia? Eu ontem estava conversando com a Jeane, à noite, a gente conversa muito, falando sobre isso, a gente deu muito certo, porque ela crê como eu creio, ela lê como eu leio, tá certo, irmão. Agora se ela é uma pessoa, eu sou outra, e aí, como é que fica esse negócio? Ia dar ruim, irmão. Ia dar ruim. E é tão bom o casal viver ali em paz, os dois com Deus, os dois oram. O que mais que você quer? Meu pai bebeu até morrer.
O filho já dizia assim: pai, só continua bebendo. Meu filho, agora é só remédio, é jurubeba. Quando era jurubeba era pau Pereira. Até que não aguentou mais, meu pai morreu botando sangue. E minha madrasta está aí com 88 anos, mas nunca bebeu, nunca fumou. Está aí, graças a Deus, e vai ficar por muito tempo, em nome de Jesus. E eu comecei a beber com 14 anos. 14 anos, minha primeira bebida foi calcinha de nalha, na casa de um amigo. E eu gostei porque tinha leite moço guaraná no meio. Tomei um copo cheio. Quando tomei o segundo copo, misericórdia, irmão. Olha, e dali desandou, irmão. Aí, quartel e tudo e tal. Fui trabalhar na prefeitura, limpando aquele valão da Vila Ipiranga, em Niterói. Até que lá eu tomei uma cachaça, experimentei a cachaça, dali desandou. Bebi a cachaça direto. Virei alcoólatra. E fui infeliz no meu casamento, por quê? A Marlene até fumava e tudo, mas Marlene é diferente. Quer dizer, então eu não queria uma família, eu queria bagunça, eu queria uma mulher que bebesse comigo, sambasse comigo, fumasse comigo. Isso irmão, é tão bonito um chefe de família, uma família, né? A gente vê aí o camarada com filho na carconda, né? Chefe de família, cara, tem postura mesmo de chefe de família. Isso é bonito. Vivem ali os dois, discute que vai comer no domingo, vão assar uma carne, vão queimar uma carninha, não tem bebida, não tem bagunça, uma coisa bacana, vai passear, vai pro sítio, vai pra praia, aquela coisa sem Satanás no meio. É o que eu faço aí, de vez em quando eu pego a Jeane, sai por aí por dentro, se mata fora, eu, ela e a Letícia, vamos embora. E a gente come onde dá para comer, não tem bebida, não tem nada disso no meio. E a gente vai em paz, volta em paz. Sem Satanás estar presente. Não assistimos filme pornográfico, né? Vamos assistir um filmezinho aqui, picante, que é para na hora que a gente namorar, você não está namorando sua mulher, você está namorando o que você viu lá. Você está em pecado, irmão, você está em adultério, esse negócio é nojento. Então, aqui Jesus não pôde fazer muita coisa por causa da dureza do coração, a incredulidade deles. Enquanto você não decide, Deus não pode fazer o que você quer, meu irmão. E Deus te conhece, me conhece. Eu andei com sérios problemas na minha vida. E depois eu falei, poxa, eu conheço não tudo, eu conheço um pouco da Escritura. Eu sei que é por isso que está acontecendo essas coisas comigo. Eu tenho que parar, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser de Jesus de verdade. Aí acabou o problema, irmão. Acabou o problema, Mota, agora eu posso dirigir. Ele disse, se você estiver comigo e eu estiver com você, você pode pedir o que você quiser que vai ser feito. Entendeu isso? Jesus falou, se você estiver comigo e eu estiver com você, eu estou trazendo aqui eu estou atualizando aqui, que está escrito assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres que será feito. Só que Jesus é verbo, ele é palavra. Então ele está dizendo o seguinte, se você estiver comigo e eu estiver com você, talvez você dizer, eu estou com Jesus, mas ele não está com você. Porque a sua cabeça, o seu jeito, não dá para ficar com você. Tem que mudar isso. Amém? Você pode pedir o que você quiser que eu faça.
vou te mostrar o quanto a coisa errada atrapalha. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. E dá prejuízo, hein? Dá prejuízo. Vê se você está ali envolvido com uma pessoa e a pessoa não dizima, não vai, não quer saber de igreja. Olha, isso dá problema, não só para a pessoa, mas para quem estiver junto. Coisa séria, muito séria. O Jonas é o capítulo 1, tá, gente? Vou te mostrar uma coisa aqui, vocês, caramba, pastor, é muito sério. Jesus não falhará. Achou, pessoal? Eu vou te mostrar uma coisa, eu vou resumir aqui. Você sabe que o Jonas, Jesus mandou que o Senhor Deus mandou que ele fosse pregar em Nínive. Só que ele decidiu não ir. Ele pagou a passagem do navio lá e decidiu ir para Tarsis. Ele estava seguindo ao contrário do mandato de Deus. Você que odeia, toma ceia, não dizima, cheio de argumento fajuto, mágoa do irmão, você está todo errado. E aí o que acontece? As coisas vão dar ruim para você. Sua vida é só tempestade. E onde você entra, cai tudo. Pessoas que não tem nada a ver com isso passam a sofrer junto com você. Que isso, pastor? O Jonas, quando entrou naquele navio, foi a pior viagem que aqueles marinheiros já tinham feito. Porque tinha um camarada rebelde dentro do navio. Tinha um camarada que não baixava a cabeça para Deus. Então, eu vou resumir aqui. No versículo 8, eles ficaram desconfiados com Jonas e queria saber quem é você, rapaz. Que nunca aconteceu nada nesse navio, mas já entrou gente de todo jeito aqui, nunca aconteceu nada, mas você é diferente. Estou vendo aí, você não bebe, não fuma, não estou vendo você aí mexer com mulher nenhuma, mas você tem alguma coisa errada, eu tenho que saber. Olha aqui, aqui ó. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? A gente sempre viajou, nunca aconteceu nada. Que ocupação é a tua?
E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? A gente quer saber. Já tivemos um prejuízo grande aqui, jogamos foi coisa fora. E ele lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, temia tanto que não obedecia, né? Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de quê? Grande temor. Vamos, é de Deus, para não mete aí não. Nem encosta nele. Mudou totalmente o pensamento dos marinheiros. Vamos lá. E disseram: então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Deus mandou fazer um negócio aí. Eu vou nada, não vou não. Vou passear, diz que lá em Tarso só tem menina bonita, tem até um pagodinho lá e tudo. Eu vou para meio lá de um monte de gente. Não dá certo não, tal. Tá bom. E disseram-lhe: que te faremos? Que te faremos nós, para que o mar se acalme, quer dizer, para que a nossa vida melhore? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Agora, olha essa declaração de Jonas: porque eu sei, como é que é, gente? Porque eu sei que por minha causa, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu sou o problema. Enquanto você não leva Deus a sério, não faz o que Ele manda, a tempestade está indo lá, está arrebentando. Entendeu? Mudar. Tinha um cara passando um sufoco, e aí me pediram minha ajuda. Aí eu fui lá. Aí fui conversar com o pai do homem. Aí o pai dele disse assim: olha, eu sei que o senhor, a sua intenção de ajudar meu filho é muito boa, mas ele se apaixona muito fácil. Se apaixona muito fácil. Ria, ele estou apaixonado. E isso quase que morreu. Aí eu conversando, tal. Ele mudou, mas mudou mesmo. Um negócio sério. Eu tive um chefe, não sei se ele está vivo, também se tiver não vou falar o nome dele. Isso foi em 88, por aí. Eu dirigia caminhão, essas Mercedes, né, 1113, 1315. E um dia eu vinha de madrugada com esse meu chefe no caminhão. Ele está no banco carona e veio eu com o caminhão, na Alameda São Boaventura. Era umas 2h pouca da madrugada. Aí ele falou assim: para o caminhão. Eu tomei até um susto. Eu parei o caminhão, ele abriu a porta do carona, soltou, tinha uma mendiga em pé assim. Ele foi lá, abraçou a mendiga, beijou a mendiga, passou a mão na mendiga, depois voltou a entrar no caminhão. Vambora. E a mulher dele, linda em casa, tem que ver a casa, um casarão. Gente, até hoje eu fico horrorizado daquela cena que eu vi. E quem faz isso é o diabo.
Ele fez isso. Mulher toda suja, fedendo. Ele fez isso. E o outro foi bebida. E aí já foi cara aí. Madrugada também. Pô, para o caminhão só um pouquinho aí. Eu parei. O camarada soltou do caminhão. Foi lá no meio dos medinos. Ei, tem alguma coisinha aí? Aí deram um caneco lá que eles bebiam. Botaram um golinho de cachaça. Ele bebeu, voltou, entrou no caminhão. Agora sim, vamos embora. Então, Deus permitia que eu visse aquilo, tá vendo, irmão? O que o diabo faz? Então, hoje, até pregadores, irmão, eles não perceberam que está na mão do diabo. Pregam a Bíblia, são batizados das águas, selados com o Espírito Santo, mas pensa comigo, são racistas, não se arrependem, jogam praga, amaldiçoam, tudo que Deus falou para não fazer. E aí? Por isso que eu digo, eu só prego a verdade. O Senhor não amaldiçoa ninguém. Não faço isso. Por que o Senhor não faz? Eu nem preciso fazer isso. Ah, mas o Eliseu amaldiçoou. Irmão, mistura as coisas não. Se Eliseu tivesse aqui no dia de hoje, ele ia obedecer o Messias, ele ia obedecer Jesus, ele ia obedecer a graça de Deus. Entendeu? Às vezes no momento de ira você fala umas coisas que depois aquilo volta para você. Tá louco? A Bíblia não diz? Tudo aquilo em que o homem plantar, isso também se fará. Então, em Romanos, vamos lá em Romanos 12, deixa aí, eu já te mostrei que o Jonas conhecia o pecado dele, sabia que o que ele estava fazendo estava errado. No livro de Romanos 12, e quando a gente está no vermelho, sabia? Você fica até revoltado se alguém disser para você, olha, não come isso não, que te faz, vai tomar conta da tua vida, a boca é minha, a barriga é minha, você fica até com raiva, irmão. O Romanos 12, aqui. Romanos 12, versículo 13. Se você não respeita o que está escrito, acabou, irmão. É como se dirigir sem carteira. Que argumento você vai ter com a polícia? Argumento nenhum, eu estou sem carteira. Uma vez eu fui pego com a carteira vencida em Queimado. Eu estava levando uma senhora que usava bengala, blitz cerrada. Aí eu encostei o carro, habilitação, antigamente falava isso, habilitação, identidade. Mandou sair do carro, saí. Aí dei a habilitação, ele disse, mas está vencida. Eu falei, essa que eu tenho. Você não pode dirigir. Aí tinha um rapaz dentro do carro comigo, você sabe dirigir? Você tem habilitação? Tem. Então pega o carro, porque ele não vai dirigir. E eu vou dizer que vou dirigir? Daquele dia para cá, hein? Falei, o quê? Peraí. Fui lá, renovei minha carteira. Hoje, minha carteira vai vencer mês que vem.
Esse mês eu já começo a tratar ela. É para quando ela vencer, eu já estou com a outra engatilhada. Entendeu? Assim, isso tem que fazer a coisa certa, irmão. Aqui, ó. O versículo 13. Comunicai com os santos o quê? Nas suas necessidades. Tem gente que quer levar o tubo no peito sozinho, você não aguenta. Você precisa comunicar com os santos. Quem é o santo? Aquele que você vai conversar e ele vai te ajudar em oração para acabar com aquela situação. Porque o Senhor falou que não amaldiçoa as pessoas, por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, porque a Bíblia me proíbe. Olha aqui, ó. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir o quê? A hospitalidade. Tem que ser hospitaleiro, tá? Abençoai os que vos... Olha aí. Abençoai e não... Como é que eu vou ficar amaldiçoando? Aí, poxa, por que eu não consigo resolver isso? Porque você não obedece a Deus, irmão. Não, mas o que me fez, irmão, presta atenção. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim, ó, de que se queixa, pois, o homem vivente ou a mulher também? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. O seu erro, ele te destrói. Teu erro acaba com você. Por isso que o Davi falou isso para Deus. Vamos lá. Salmo 51. Davi falou isso aqui para Deus. Acharam? Acharam? Salmo 51, versículo 3. Acharam? Dá assim. Porque eu conheço, Davi falou, eu sei onde que eu erro. E o meu pecado, como é que é? Ainda que eu tente andar certo, meu pecado está na minha frente. E aí viu que não ia ser bom. Então por isso aqui o Davi confessa seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É isso, não adianta você, não, eu vou fazer, irmão, mas Deus não quer assim, Deus quer desse jeito. Tem coisas que parecem prejuízo, não é lucro. Eu contei aqui uma vez, o camarada bateu num gol que eu tinha um gol 9697, o camarada acabou com o carro, aí foi ver lá o valor do carro, 12 mil reais. Eu fiquei, irmão, com o peito nessa altura. Eu levei 8 meses para dormir na cama. Para tomar banho, irmão, que dor do inferno aquela dor. E o cara paga, não paga, eu tomando arnica. Que tinha que tomar cataflã, mas eu não tinha dinheiro para cataflã. Aí eu ligava a cobrar pro dono da empresa do ônibus e ele me retornava. O que houve aí, pastor? Eu falei, meu cataflã acabou. Eu vou dar um jeito de levar ele. E aluguel de casa para pagar, na época não era tão caro, era R$250 o aluguel, mas já estava com o primeiro mês atrasado, segundo mês atrasou, terceiro mês atrasou. Eu não tinha dinheiro, a igreja pequena, irmão. E agora? Sem comida, minha geladeira estava igual cadeia, só grade e água, não tinha mais nada, irmão. E agora? Falei, você precisa ter ouvido muito sensível para ouvir Deus falar no seu coração. Deus falou assim, não pega mais esse dinheiro não. Aí eu liguei pro cara. Aí você pode dar um pulo aqui? Aí ele veio.
Ele e a mulher dele. Falei, ó, mandei te chamar. Se você precisar de mim para oração, ou até para orar junto comigo, você pode me procurar. Do contrário, não me procura mais não. E eu não quero mais esse dinheiro não. Quero 12 mil reais do valor do carro. Eu não quero mais. Eu não quero mais, tá bom? Foi bom ter te conhecer e tal. E fiquei lá, eu sofrendo lá. Irmão, eu sabia que tudo tinha acontecido também por rebeldia minha com Deus. O salário do pecado é a morte. Senhora? Todo mundo sofre. Aí, daquele dia, eu passei a ter um concerto com Deus. E a minha história começou a mudar. E mudou. E eu não peguei mais R$1 daquele dinheiro. Irmão, o que Deus fez comigo, a igreja cresceu. Como é que eu compro cadeira? Chegou um caminhão de São Paulo lotado de cadeira aí para me entregar. Falei, mas eu não comprei cadeira, não, mandaram entregar ao senhor. Aí pode descarregar, e descarregou, tudo com plástico. Instrumento, juntou 3 homens, comprou os instrumentos todos aqui. Guitarra, contrabaixo, teclado, trombadora, comprou tudo, amplificador, equalizador, tudo foi comprado, doado aqui para a igreja. Tudo aqui que você vê é doação. Depois eu faço, vou botar banco aqui. E tem pessoas que vêm pesadinho, né? Aquelas cadeiras de plástico, aí eu falei, eu quero botar banco. Não demorou muito. Um caminhão deu 13 reais carregando banco para cá. Aí. Tudo doação. Aí eu te pergunto, com 12 mil reais, eu compro isso aí? Caixa de som, amplificador, essas coisas, eu compro. Então, quando a gente obedece Deus, é assim que acontece. Teve um irmão, ele é lá de Jardim Redentor, que via meu sofrimento, pegando carro emprestado para ir gravar na televisão, tal. Quer saber de uma coisa? Pastor, vai em tal lugar que eu doei um carro para o senhor. Eu falei, sério? Sério, pode ir lá. Aí fui lá e peguei o carro. Era um Passat branco, aquele malão. Irmão, como esse homem prosperou depois, irmão? Como ele prosperou. Os filhos se formaram, irmão. Aí eu mandei ajeitar o carro, tinha algumas coisinhas para ajeitar. Mas ó, eu fui muito para a rádio e levando pastores. Rádio, televisão, tudo aquele carrinho. E ele prosperou. Pois aquele carro se acabou. Aí veio um outro irmão, me deu um Escort. Esse Escort também, olha, ele ralou nessa obra. Até quando aguentou, não deu mais. Aí veio embora. O que o senhor fez? Depois veio um Fiesta. Aí por último veio esse Gol, né, que eu já vou ter que dar uma. Ontem eu estava olhando, preciso dar uma olhadinha ali, mas já está andando bem, graças a Deus. Eu só não tenho ar-condicionado, mas. E glória a Deus por isso. Mas Deus fez isso, porque Deus viu que eu não queria coisa para bagunça, para a obra dele. Tem que é carro só para passear, né? Para fazer bagunça, te dá até prejuízo, né? Não. Deus conhece meu coração. O Evangelho para mim é salvação, é vida, é saúde. E é algo muito sério. Não brinque com o Evangelho. Não brinque. Leva a sério e você será muito abençoado. Amém? Eu dou essa água aqui, dou esse sabonete,
Quantos foram curados já através de água e sabonete? Tem uma mulher que é a Edileuza que deu o sabonete para ela. Ela estava com o filho morto na barriga. E ela, 2 dias depois, ia fazer coletagem para tirar, né? Ela, vou usar esse sabonete. Entrou no chuveiro com o sabonete, a criança começou a pular na barriga. Olha só. Então, isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Isso é sério. Essa água e sabonete que você leva é sério. E a igreja é séria. Aqui eu levo tudo a sério. Não tem brincadeira. Eu não venho aqui pregar para tirar proveito de ninguém. Eu falo sobre o dízimo e a oferta porque está escrito. Você já viu isso na Bíblia? Deus não falou? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Teve até alguém que perguntou: roubará o homem a Deus? Deus falou: todavia vocês me roubam. Aí perguntou: e que? Ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Então você tem que dizimar e tem que ofertar, porque está escrito. Se isso não tivesse escrito aqui, eu não falava. Ah, mas eu conheço um pastor aí que pega o dízimo, compra carro, isso é problema dele. Meu negócio aqui é com Deus. Isso é problema dele. Não quero saber de quem faz a coisa errada. Quem faz a coisa errada vai acertar com Deus. Eu quero fazer a coisa certa. E o dia que eu disser que eu sou certinho, eu estou chamando Deus de mentiroso. Você sabia disso? Aquele que disser que não tem pecado, faz de Jesus um mentiroso. Tem mais essa. Vem pegar sua água, seu sabonete. Se você trouxe dízimo, oferta, fica à vontade. Que a igreja precisa mesmo. E glória a Deus por isso. Obrigado, Guaraciara. E aí, Paulo César? Glória a Deus. Tem um vídeo que o cara falou assim falou pro Gafo, né? O que você faz na vida? Ele disse: eu faço joia. Ele falou: então faz aí. E glória a Deus. Glória a Deus. Robson, meu grande amigo, meu parceiro, Deus te abençoe. Todo mundo pegou, gente? Feche seus olhos em nome de Jesus. Gente, leva Deus a sério. Você, Sheila Braz, Deus abençoe Sheila. Deus abençoe também o Luiz Carvalho. Todos que estiverem aí comigo aí, que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, ora junto comigo. Senhor Deus, eu venho à tua presença com esses homens e mulheres que estão orando comigo aqui na igreja e alguns pelo Face. Eu venho a ti em favor dessas pessoas que precisa de uma cura, que precisa, meu Deus, de uma direção, que precisa, meu Deus, de solução para um sério problema. Ajuda essa pessoa, Senhor. Manifesta o teu poder na família, que às vezes o problema está na família. Acaba com aquele mal, Senhor, aquela perturbação. Às vezes é o irmão, é o pai, é o tio, é o cunhado, é a irmã, é a mãe, é o primo, é a prima. Acaba com isso, Senhor. Esse mal-estar que essa pessoa sente,
sensação de desmaio, sensação de perda de memória, dor na panturrilha, no calcanhar, no nervo ciático, uma inflamação que não sai. Acaba com isso, Jesus. Esses cistos que apareceram, esses miomas, esses caroços que apareceu no corpo, essa coceira nojenta, essa queda de cabelo, esse mal nas vistas, chamado catarata, miopia, a presmiopia, o estigmatismo, glaucoma, o mal no nervo óptico, no globo ocular, e essa coisa sai das vistas dessa pessoa, sai dos ossos, sai dos nervos, sai da carne, sai da pele, sai do sangue, sai do pâncreas, sai dos rins, da uretra, da bexiga, sai do reto, da próstata, agora sai do esôfago, sai do fígado, dos pulmões, sai da veia aorta, mal, sai das vias cardíaca, vascular, respiratória, as veias do cérebro, vai-te embora, sai com o inchaço do corpo dessa pessoa, esse inferno dessa dor na cabeça, sai da casa dessa pessoa, você que faz a família brigar, discutir, ficar de mal um com o outro, vai embora, maldito, vai lá para sua casa própria, que é o lago que arde com fogo e enxofre, e não volta mais em nome de Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu exijo que o diabo, com todo o mal dele, toda obra de bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja, enfermidade, doença, sai da minha vida, sai da minha família, vai embora e não volta mais, em nome de Jesus. Oh meu Deus, agora eu peço ao Senhor, Pai, põe um poder nessas águas, desses sabonetes, põe um poder de cura, de libertação, de tortura de vício, onde eles são obrigados a sair. Põe um poder nessa água que abre até porta de emprego. Põe um poder nessa água, nesse sabonete, que tudo que essa pessoa puser a mão, ela prospera, dá certo em nome de Jesus. Põe um poder nesta água, Pai, nesse sabonete, um pingo desta água dentro de casa, o mal não aguenta mais ficar lá, até vício desaparece, rebeldia, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Eu concordo, em nome de Jesus. Pai, transforma esse caminho no caminho santo, onde o imundo não passa, só passa o teu povo. Transforma, Pai, esse caminho no caminho santo. E também, Deus, receba desse povo oferta, dízimo. Eles têm carinho por esta casa, por esta obra, têm se sentido bem, alimentado em nome de Jesus. E agora, Pai, cobre esse povo com teu manto de justiça, leve em paz e os faça prosperar pela fidelidade de cada um, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja. Amém. Vão na paz de Jesus. Pastora, se a senhora estiver com pressa, espera um pouquinho, tá? E glória a Deus. Ô, Zé.
Olha, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fica na paz.